Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. É esse quadro em que você confere de norte a sul, de leste a oeste aqui no Brasil, como é que estão as situações dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente tem aqui o nosso canal de comunicação aberto com você que nos acompanha aqui pelo noticiasagricolas.com.br ou também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. O nosso chat está aqui aberto para você mandar as suas perguntas, para você também fazer os seus comentários de como que está a safra aí na sua região, pode ser o cultivo que for, café, cana-de-açúcar, soja, milho, enfim. Pode mandar as suas mensagens aqui, sempre lembrando de falar de qual cidade e qual estado você está comentando, para eu também saber até onde essas informações estão chegando e para a gente ter essa interação aqui no nosso programa. Eu digo nosso porque a construção é feita com vocês, produtores rurais. E para começar, então, eu vou chamar a vinheta das imagens para a gente ver, então, como que estão as safras de norte a sul, de leste a oeste do país. Vamos lá! E a gente começa, portanto, passando por Candiota, no Rio Grande do Sul. A gente vai ver, portanto, como é que está a soja ali, aparentemente bem carregada. Esse vídeo foi mandado no grupo Agrotempo, é um grupo que nós aqui, jornalistas do Notícias Agrícolas, temos acesso, assim como vários produtores rurais que acabam contribuindo, portanto, mandando as imagens. E então, portanto, essa imagem, esse vídeo enviado diretamente do município de Candiota, no Rio Grande do Sul. Agora vamos para Palotina, no Paraná, também imagens dessa de milho plantado, portanto, em Palotina, no Paraná, também enviada no grupo Agrotempo. A gente vê aí a palhada, o milho, né, se desenvolvendo, e Quevedos agora no Rio Grande do Sul. Problemas aí, o tempo bastante seco. Na semana passada, no finalzinho da semana passada, incêndio na lavoura, fogo nas máquinas, tirando aí queimando tudo a lavoura. O sossego do produtor, né? Além das perdas nas safras que estão sendo registradas no Rio Grande do Sul, ainda o produtor tem que lidar com essa situação dramática. Agora a gente mostra imagens do Diego Felipe Nóbrega, que está mostrando um pouco da colheita de soja. Ele mandou também imagens para nós aqui no Notícias Agrícolas. E você também pode enviar suas imagens da sua lavoura, imagens do seu cultivo, pode ser foto, pode ser vídeo, mas sempre lembrando de se identificar, mandando o seu nome, mandando também o município e o estado do qual você está falando. O nosso WhatsApp é 19997670241. O telefone está aqui na barrinha para você também poder anotar. E claro, mande a sua mensagem para a gente, também aqui no chat, e também entre em contato com a gente no WhatsApp mandando as suas imagens. E a gente vai agora, portanto, para o nosso quadro de entrevistas. Vamos girar! Eu falo agora com o Vantuir Scarante, ele que é presidente da Abrascanola. Vamos falar um pouquinho sobre a abertura da janela de plantio da canola lá no Rio Grande do Sul. Janela essa que começou no dia 21 de março. Vamos entender um pouquinho como que estão as condições de plantio. Vantuir, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia. Bom dia, espectadores de Notícias Agrícolas. Para nós é um prazer poder contribuir, falar um pouquinho da cultura da canola, cultura essa que vem crescendo ao longo dos anos a nível de estado e também de Brasil. E estamos aí com uma expectativa importante, né, que a gente possa fazer um inverno aí com rotação e lucro para o produtor e para as indústrias também, né? Vantuir, me diga uma coisa, a janela de plantio da canola aí no Rio Grande do Sul começou no dia 21 de março. Queria saber como é que está o clima nas áreas produtoras aí do estado, se você puder aí listar alguns municípios e como que está a situação de chuvas, como é que está o ritmo de plantio, já que dia 21 foi na semana passada.
Nós estamos ainda com a colheita da soja aí numa fase bastante inicial. Creio que no estado aí pode-se dizer que tem próximo de 20% da safra de soja colhida, né? Viemos de uma safra de verão bastante difícil aí em função do clima de estiagem no estado, né? Que vocês estão acompanhando também. Então, assim, no decorrer do andar da colheita do soja, os produtores já estão se movimentando. É um movimento inicial pequeno, até porque não tem muitas áreas prontas para semeadura. Já temos algumas áreas, sim, iniciando semeadura, que alguns produtores optam em fazer canola pré-milho, então é semeaduras de algumas segunda quinzena realmente de abertura de janela de plantio e início de abril, mas são um percentual muito pequeno ainda em relação à área que se estima fazer no estado, né? E, Vantuir, me diga uma coisa, como que deve ficar o tamanho dessa área de canola nesse ano de 2025 aí no Rio Grande do Sul, em comparação com o ano passado? Nós assim, em relação ao ano passado, a gente da Brascanola levantou uma área próxima de 180 mil hectares e nós olhamos aí uma expectativa aí de um crescimento de ao redor de 30% em relação à área do ano passado. Isso é um crescimento bastante interessante, sendo que mais regiões do estado estão também optando pela canola em função que esse ano, além da expectativa de recuperar um pouco essa situação de um verão difícil, a canola nos últimos anos tem deixado uma boa renda ao produtor, tem feito um bom sistema de rotação e, além de tudo, as seguradoras privadas esse ano também estenderam alguns seguros, como o seguro para geada na canola, além nós só tínhamos de granizo, então algumas com multirisco também, isso também faz com que o produtor olhe um pouco mais atento a isso, e nós estamos sim com uma boa expectativa, que eu diria assim que a semeadura vai intensificar sim aí na segunda quinzena de abril, aí que intensifica a semeadura da canola aqui no estado mesmo, né? E, Vantuir, olhando para as previsões, né? Você falou para a segunda quinzena de abril que deve ganhar ritmo esse plantio da canola. Já se olha a previsão do tempo para esse período? Como que vocês estão vendo esse cenário? A gente sabe que previsões de tempo, né, Letícia, é um pouco delicada, mesmo que agora posso dizer que não é a longo prazo, é a curto prazo, a gente está com uma boa expectativa, se olhar uma questão desse inverno aí, a gente sim tem expectativa de ser um inverno normal, no sentido de chuvas e clima que propicia os altos rendimentos de canola, então a gente está com uma boa expectativa em função de clima e também, além de clima, os produtores estão com uma expectativa que a precificação da canola descolou um pouco dos mercados normais, aí está com uma expectativa interessante e isso vai fazer com que a gente deve ter esse crescimento de área sim, e o que muda esse ano que em relação à safra passada, eu diria assim que muitas decisões vão ser tomadas muito pós-colheita do soja. Então, muitas áreas ainda não foram definidas. Vai definir pela cultura do trigo, cevada ou canola, e a gente vê boa expectativa desse crescimento de área ser um pouco superior ao que a gente desenhou no estado também, né? Então ainda pode ser que nos finalmente, assim, se a gente pode dizer, pode ser que ainda suba um pouquinho além dos 30%, Vantuir? A gente sim, esse é um número sustentável, assim, que a gente vê com possibilidade sim, e realmente a gente tem expectativas pelo que a gente tem andado aí no estado, né? Se a gente falar um pouco das outras culturas, tem um percentual grande para se decidir, até por questão da safra da soja, tá com frustrações, o produtor em si mais avaliando um pouco mais as decisões de inverno, mas a gente vê que hoje a canola é uma das ótimas alternativas em função
da rentabilidade, do que ela tem deixado nos últimos anos e a expectativa nossa é positiva para a canola no ano 2025 aqui no estado. Vantuí, e qual recado que você deixa agora, então, no final do nosso bate-papo para os produtores de canola aí no Rio Grande do Sul? Qual que é a dica? Qual que é um ponto de atenção para você ressaltar, portanto, aproveitando esse canal aberto de comunicação? Eu vejo muito importante, mesmo o produtor ainda que não decidiu, né? Hoje as empresas estão dando oportunidade de fazer alguns pacotes tecnológicos. É importante conversar com o seu agrônomo, o seu técnico, no sentido de ver o melhor híbrido para a sua lavoura em si, buscar as melhores empresas aí que dão um respaldo na questão da garantia da compra, enfim. E eu vejo a canola como um ano aí, uma ótima opção de rentabilidade, de rotação e também no quesito aí de garantias que ela está muito bem postada, tanto no cenário nacional como a expectativa de busca de grão no mercado externo. Então, a gente está com uma expectativa interessante, temos falado aí com vários players aí, então o movimento está mais lento, mas deve intensificar agora na virada do mês. E a gente está à disposição aqui para esclarecer dúvidas, orientar produtores também, que esse é o papel da Abrascanola aí a nível nacional. Perfeito. Vantuí, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, estamos à disposição. Tá aí, então, o Vantuí Scarante, lá da Abrascanola, presidente, portanto, da Abrascanola, falando do aumento de área previsto para canola no Rio Grande do Sul, que deve chegar em torno ali de 30%, ainda de maneira incipiente o plantio, já que a janela de plantio se abriu no dia 21, porém, ainda está se colhendo a soja lá no Rio Grande do Sul, e segundo o Vantuí, o mercado está bastante otimista, portanto, com a produção de soja gaúcha. Agora a gente muda um pouquinho de região, vamos lá para o estado de Goiás, município de Ipameri. Eu vou falar com o Fábio Barducci, ele que é presidente do Sindicato Rural lá do município de Ipameri. Fábio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia, tudo bem? Bom dia a todos. Oi, Fábio, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Fábio, me diga uma coisa, como é que está o clima por aí em Ipameri e como é que estão as condições para o milho safrinha? Esses dias agora deu uma normalizada, as chuvas voltaram um pouco ao normal, mas o início do milho safrinha foi sofrido. A gente sofreu um veranico aí, algumas áreas até de 25 dias, né? Então o milho saiu um pouquinho sofrido, mas agora eu acredito que está tendendo a normalizar a safrinha. E aí, então, como é que já tem alguma perda estimada ou já se vê algum dano no milho, já que pode ser ainda um pouco precoce para se falar em perda, mas esse veranico causou algum prejuízo, perdão, Fábio? Sim, teve um prejuízo no início aí na arrancada da lavoura, um pouquinho de cigarrinhos atrapalhando, uma incidênciazinha de lagarta maior do que o normal, né? Acabou prejudicando a arrancada do milho, mas agora eu creio que a tendência está sendo normalizar. E quais são as previsões para os próximos dias? Como que deve se configurar ali para os próximos 15 dias o clima? Como que vocês estão vendo esse cenário aí para Ipameri? O clima está tendendo a normalizar agora, esse final de mês, tem muita previsão de chuva, pouca chuva, mas é bem constante, 10 milímetros aí, mais ou menos, temos para hoje, e amanhã já tem mais um pouco, até no final do mês aí, e a gente tá tendo uma chuva regular, a gente pode dizer regular. Eu acredito que, haja vista desse veranico, a gente vai entender a tendência de esticar um pouco mais esse período chuvoso, né? E, Fábio, também me diga uma coisa, como é que estão as áreas? Houve aumento ou diminuição das áreas de milho em relação ao ano passado? O produtor se empolgou com essa puxadinha no preço do milho agora nas últimas semanas? Houve uma leve redução na área, haja vista que o girassol entrou um pouco como uma cultura um pouco mais segura, né?
em vista a esses veranicos que vem acontecendo aqui. Nós vemos sofrendo há 4 anos consecutivos na nossa região com a falta de chuva para a safrinha, né? Então o sorgo e o girassol entraram como culturas alternativas ao milho aí na safrinha. E eu gostaria de saber também como é que estão as perspectivas de negociações futuras por aí, o que você tem ouvido dos produtores aí do município de Ipameri? Os preços estão animadores na nossa região. Eu acredito que a maioria dos produtores que plantou a safrinha já tinha travado o milho, o custo, né, do safrinha. Agora, o que está com o mercado livre vai conseguir fazer bons preços, né? Estamos trabalhando aí na região em torno de R$ 75 a saca de milho, às vezes até 80 hoje. E, Fábio, o produtor ele está otimista, portanto, com esse cenário, porque a gente tem esse preço agora, mas eu queria que você trouxesse também uma comparação com os custos de produção para essa safrinha. Justo. O problema grande é isso daí. O pessoal que plantou esse milho, conseguiu a janela boa, sofreu um pouco na tirada da soja, né? Aí o custo acabou ficando... atrasou um pouco, ou tiveram problemas na produção de soja. A gente teve uns episódios aqui de chuvas de pedra na soja, então... áreas que era para colher 70 e poucas sacas por hectare, acabou tirando 10, 15 sacos. Então, episódios localizados, mas houveram, né? Áreas que estavam dessecadas, prontas para o milho. Então, a esperança desse produtor é conseguir ter uma boa safrinha de milho para estar cobrindo os custos dessa soja também, né? Perfeito, Fábio. Muito obrigada pelas informações. Eu queria que você se sinta à vontade para deixar um recado aí para os produtores de Ipameri, também da região aí no município do estado de Goiás, para quem está aí cultivando, para quem está fazendo os tratos culturais ou também se planejando. Sim, com certeza. Esse custo nosso elevado nos traz uma preocupação de que temos cada vez mais fazer uma comercialização melhor e mais eficiente, né? E isso daí nós temos nossos parceiros, todas as empresas aí que estão trabalhando com essas travas de preço, o que consegue trazer um pouco mais de segurança para a gente, né? Lembrando também sempre de a gente estar podendo trabalhar com seguro agrícola para trazer mais essa segurança para nós. Apesar de uma certa dificuldade para acessar as linhas de seguro, mas é uma ferramenta extremamente importante para manter nossa estabilidade de produção e receita, né? Perfeito, Fábio. Muito obrigada pela sua participação. Você é muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas para trazer as informações diretamente de Ipameri, no Goiás. Obrigado, um bom dia a todos. Tá aí, portanto, o Fábio Barducci, presidente do Sindicato Rural de Ipameri, no estado de Goiás, nos trazendo as informações de como que está o desenvolvimento do milho safrinha por lá. Ele relata, portanto, um veranico que deu ali uma travancada na arrancada inicial do milho, mas agora as chuvas voltaram por lá e isso deve beneficiar, portanto, os campos de milho safrinha em Ipameri, no estado de Goiás. Também ele relata ataques da cigarrinha, mas ainda não fala em perdas, mas claro, né, essa dificuldade no arranque inicial, obviamente, vai trazer, portanto, depois a gente acompanhando o que pode ter gerado de perdas no final dessa segunda safra. Agora a gente vai para o estado de São Paulo, município de Maracaí. Eu falo com o Guilherme Lambi, que é produtor rural lá no município. Guilherme, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia a vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade de participação. Guilherme, eu é que agradeço a sua participação, você que está sempre por aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Guilherme, me diga uma coisa, como é que está o milho segunda safra aí em Maracaí, no estado de São Paulo? Está tendo plantio dentro da janela? Está atrasado? Como que está o clima? Olha, o clima esse ano ele vem desde do final do verão já bem severo. Balanço hídrico é negativo, a gente tem um déficit hídrico considerável aqui. Pelo que eu observei visualmente aí, sem uma quantificação específica aí, muita área fora do zoneamento, fora da janela. Inclusive enviei algumas fotos agora há pouco, não sei se vai ser possível partilhar,
mostrar na entrevista, mas visualmente aqui se vê muitas áreas com o plantio sendo efetuado agora ou sem plantar ainda, ou não plantadas, não implantadas. E qual que é o problema que isso pode causar, Guilherme? Lá na frente, então, com esse milho sendo plantado fora da janela, ele vai ficar exposto a quais tipos de desafios? O milho fora da janela aí começa pela redução do potencial produtivo, né? Já tirando questões climáticas adversas aí de secas, estresse hídrico e risco de geada, que é uma realidade que a gente vive, mesmo tendo um clima normal em relação à chuva e temperatura futuramente aí no inverno, o potencial produtivo desses materiais em função do fotoperíodo aí do inverno já é limitado, né? A gente já tem uma perda de potencial produtivo considerável a cada dia de atraso aí, a cada dia de atraso após o fim da janela aí, ideal, em torno de 2 sacos por hectare de redução do potencial, independente de questões climáticas aí. E aí vai estar exposto ainda assim a questão de agora a risco de temperatura baixa e a seca, né? A falta de água, o aproveitamento de água em si. E aí, olhando para hoje, dia 25 de março, normalmente nesse período teria que ter quantos % de área plantada aí no município? E com esse atraso, se vê quantos % de área plantada mais ou menos, Guilherme? Olha, nesse período é muito pontual a gente não ter lavouras já estabelecidas, lavouras já emergidas, são áreas pontuais. Como eu falei no começo da entrevista, quantificar exatamente, eu ainda não tenho um levantamento sobre isso, até porque levantamentos aqui saem bem atrasados, pelos órgãos que fazem, demoram muito para se ter. Mas visualmente é assustador ver o tanto. Eu creio que a gente deve ter uns 80%, 75% de área implantada e nem todas germinadas ainda emergidas. Então, se for contar o que já está emergido aí dentro da janela ideal, uns 65% da área. E Guilherme, tendo observado essas altas no preço do milho nas últimas semanas, como é que o produtor pode se prejudicar, portanto, tendo essas perdas? Como é que estão os custos de produção? Como é que a gente consegue estabelecer essa relação entre esses preços em alta, mas esses desafios que o produtor aí de Maracaí vai enfrentar? O mercado é soberano, né? O melhor indicativo de que há problemas aí na implantação e estabelecimento de lavouras agora na safrinha é o preço do mercado. O mercado ele tem uma percepção muito mais eficiente que as entidades em geral que fazem os levantamentos no Brasil, né? Isso aí está refletindo o que o mercado vê aí em relação à disponibilidade de milho. O preço sobe porque é visível que, e não só... Eu mantenho, temos um grupo de produtores aí que fazem networking de várias regiões do Brasil e a realidade da safrinha aí parece que não tem sido favorável em nenhuma das regiões aí, das principais regiões agrícolas do Brasil na produção de grãos. Ou seja, a gente deve ter uma produção um pouco menor, né, nessas regiões, então, com esses desafios, mas a relação com os custos de produção, no final das contas, se essa produção diminuir e os preços se elevarem pela falta de oferta, como é que fica a relação com os custos? Os custos estão elevados para essa segunda safra? Os custos em reais estão elevados. A relação de troca com essa realidade de preço melhorou. A relação de troca nesses patamares de preço, se começar a ter opção de contrato agora na faixa que está operando o mercado, considerando a questão de deságio dos contratos futuros, ela vai ajudar a diluir o custo de insumos razoavelmente bem. Ele com certeza vai cair. Eu ainda estou com operações aqui na propriedade, ainda aplicando cobertura. O meu plantio eu encerrei dia 9. Eu consigo sempre no planejamento aqui trabalhar dentro eu raramente fujo da janela de ideal de plantio. Mas eu ainda tenho operações aqui, eu não consegui atualizar, analisar a planilha, como é que tá a relação de custo
da safra atual agora. Mas eu estava com um custo de insumos aí, fertilizantes, sementes, defensivos, em torno de R$ 2.700 por hectare. Perfeito. E Guilherme, aproveitando que o nosso canal de comunicação está aberto aqui com os produtores rurais que acompanham essa entrevista no Notícias Agrícolas, sinta-se à vontade com esse espaço para deixar um recado, portanto, para os produtores paulistas. Agora é hora de, em função do momento das questões que já vêm se arrastando, né? Não é a questão de gestão de caixa financeira aí já vem em função dos diversos problemas, não só a questão climática, que também é a principal causa dos problemas atuais aí que leva a essa questão financeira, a questão de caixa, de liquidez. Agora é hora de planejar, assentar e planejar o que fazer, né? Inclusive a questão, o recado aí talvez é hora de rever essas áreas de milho que estão muito fora da janela, né? Se realmente é viável plantar com essa limitação e com esses riscos, né? Talvez o custo já não justifique o risco de implantar uma lavoura agora na emoção. E nesse caso, Guilherme, agora você me suscitou outra pergunta, né? Caso fuja muito da janela e o produtor não tenha tempo de plantar, qual é a alternativa, então, para Maracaí? A alternativa seria a alternativa comercial que gere receita, que monetize essas áreas, é limitada. O trigo aqui na região não tem estrutura de armazenagem para implantar trigo, fica difícil. Seria uma opção, mas bem pontual para algum caso especial, produtor que tenha estrutura de armazenagem ou tenha alguma relação com armazéns um pouco mais distante que consiga negociar um frete, uma logística para fazer esse transporte e armazenagem. Mas a questão é talvez rotação de cultura, fazer um momento de aproveitar, usar uma cobertura vegetal para melhorar o solo, pois entrar com milho agora aí, com um milho num custo aí de 80 sacas por hectare, com risco de colher 70, 60, não pagando o custo de insumos aí, o custo variável parcial, nem incluindo o custo de operações aí de maquinário, talvez seja melhor ainda fazer uma implantação de uma rotação de cultura visando melhoramento do solo aí para uma próxima safra, né? Perfeito, Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Tá ok, obrigado. Aí, então, estivemos com o Guilherme Lambi, ele que é produtor rural no município de Maracaí, aqui no estado de São Paulo, nos trazendo as informações a respeito da segunda safra de milho, que está atrasada por lá na questão do plantio por causa da estiagem. E segundo o Guilherme, corre o risco ainda de alguns produtores não terem nem o tempo hábil de plantarem as áreas, né, ou de não quererem arriscar, portanto, fazer esse plantio com um custo de produção elevado. Agora a gente fala um pouco de outras culturas, vamos dar um giro pelas notícias, portanto, aqui no Realidades da Safra. E a gente começa com informações de uma entrevista que eu fiz aqui no Notícias Agrícolas a respeito da safra de laranja no cinturão citrícola paulista e também mineiro. Nessa entrevista eu falei com o Arlindo de Salvo Filho, ele que é consultor em citricultura, e ele traz alguns detalhes, portanto, a respeito da safra irregular de laranja, e você confere, portanto, nessa entrevista. Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais uma entrevista para falar sobre o mercado da laranja, entender um pouquinho como que está a situação, portanto, da safra que está chegando, as frutas da safra anterior ainda estão sendo processadas pela indústria, vamos entender como é que estão os preços, portanto, então, no mercado spot, vamos entender como é que está a preparação para a próxima safra, e para isso eu chamo para conversa o Arlindo de Salvo Filho, ele que é consultor em citricultura. Arlindo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia, bom dia a todos os amigos em Notícias Agrícolas. Estou aqui à sua disposição para comentar sobre a nova safra de citros no estado de São Paulo e sul de Minas e também Triângulo Mineiro. Vamos lá, Arlindo. Então vamos falar do cinturão citrícola como um todo, tanto paulista quanto aqui pegando o sul de Minas, que está pertinho, portanto, do estado de São Paulo. Como é que está a preparação para a próxima safra de laranja? Um pouquinho antes da gente entrar ao vivo agora, você falava que deve haver um atraso. Explica direitinho isso para a nossa audiência, por gentileza.
Então, Letícia, em função do clima, o que aconteceu? A primeira florada praticamente caiu ou pegou muito pouco. E o que aconteceu, vieram a segunda florada e essa florada está atrasada. E faltou chuva também. Então, essas frutas elas estão menores, elas estão ainda muito atrasadas para ser consumida. Então, eu acredito que haverá um vácuo, uma falta de fruta por alguns meses, né? Por quê? Porque a preferência do mercado é pera, e essa pera está atrasada também na região mais quente, como Jales, né? Outras regiões mais quentes, ainda a safra está atrasada. Então, a baixa oferta dessa fruta, da pera, que é assim que deve ser chamada, que todo mundo conhece por pera Rio, pera Coroa, pera Paulista, mas na verdade o correto é falar pera. Então, é a preferência nacional. O que vai acontecer, vão entrar algumas laranjas precoces, como a Hamelin, como a Rubi, como a Vestim, mas nada se compara à pera. Então, a qualidade de suco inferior e coisa e tal, e isso vai fazer com que o preço da laranja continue em alta, devido à baixa oferta. E, Arlindo, outra pergunta que eu queria te fazer, já que deve ter esse atraso aqui em função da seca, a gente sabe que a maior produção de laranja está concentrada nesse cinturão citrícola, mas, por exemplo, a Bahia, região de Rio Real, né, perto do litoral norte ali do estado, tem uma produção considerável ali também, inclusive com barreiras naturais contra o greening. Como que esses outros concorrentes que a gente tem pontuais no Brasil em relação a esse cinturão citrícola aqui no Sudeste, como que eles conseguem, de repente, tentar suprir um pouco essa lacuna das indústrias? Boa pergunta, Letícia. O estado de São Paulo importa muita fruta do Sergipe, né? Uhum. Tanto a indústria também de suco concentrado importa, só que o rendimento dessas frutas é muito baixo, né? Então, você tem uma ideia, normalmente 220, 250 caixas de 40,8 quilos para fazer uma tonelada de suco. Quando você traz essa fruta de Sergipe, são 540, 570 caixas de 40,8 quilos, que é o padrão da medida, para fazer uma tonelada de suco. Então, mesmo para a indústria ou mesmo para o mercado interno, essa fruta não tem a qualidade que tem em São Paulo. Então, ele preenche aí esses nichos de mercado quando há falta de laranja aqui em São Paulo. Uhum. Mas a qualidade não é superior às frutas de São Paulo. Então, eles entram numa determinada época, só que a fruta não tem a qualidade que São Paulo tem. E aí, observando o que você falou do atraso que deve vir para a chegada das frutas já prontas ali para colher, quanto tempo deve ter de atraso, você imagina, assim, em média? É claro que a gente tem algumas diferenças, né, dos municípios produtores, né, tanto em São Paulo quanto no sul de Minas e Triângulo Mineiro, mas se você puder trazer essa estimativa de uma maneira geral, como uma média, né, de alguns meses ou quantas semanas de atraso na colheita? Foi bom você fazer essa pergunta, Letícia, porque as tangerinas, no caso da Poncãs, que entrariam nessa época aqui, estão também atrasadas. O que está suprindo um pouquinho são as tangerinas produzidas na região de Pirapora, lá no norte de Minas, né? Mas assim, o volume também não é suficiente para abastecer o mercado. Eu acredito que nós dependemos, como você falou, das condições climáticas, que a chuva está muito irregular. Então, a fruta precisa de chuva para crescer. Então, essas frutas estão pequenas, né? Eu acredito que pelo menos aí uns de 45 a 60 dias para regular o mercado ainda. Então, haverá falta de fruta nesse período, mantendo os preços ainda muito altos para o consumidor. E como que fica para o produtor, Arlindo? Porque a gente sabe que quando esse repasse chega para o consumidor, muitas vezes ali o varejo, ele nunca perde, né, o varejo. Isso eu já ouvi de vários analistas de várias commodities agrícolas. Mas aí quando a gente faz o caminho inverso, como é que está esse preço para o produtor? Como é que está essa flutuação? O produtor está tendo margem? Como é que está a situação, então, para o citricultor? Obrigado, Letícia, pela pergunta. Sim, o produtor é o que menos ganha nesse todo o mercado, tanto não só da laranja, como de outras frutas, outras produções agrícolas, porque quem ganha sempre é o atravessador, né?
Então, hoje uma caixa de pera, ela está variando em, vamos pôr, de 100 a 110 reais a caixa. Então, seriam aí, vamos fazer uma conta rápida, R$ 2,50, R$ 2,70 o quilo da laranja. Você vai no supermercado, você vai pagar aí R$ 7,50, R$ 9. A Poncã, algumas regiões já estão vendendo Poncã a R$ 17,00 o quilo, R$ 19,00 o quilo. Então, o produtor, ele deve ter vendido essa fruta de Poncã, uma Poncã mais adiantada aí, falar em torno de R$ 3,00 o quilo. Só que quem ganha essa margem fica sempre com o atravessador. Então, não é o produtor que é culpado, né? Não é o produtor que é culpado nem na produção de alimentos, que ele fica sempre com a menor margem. E aí exploram o consumidor. Aí o consumidor bota a culpa no agro, e não é bem assim, né? Hoje o citricultor, ele tem uma margem, né? Como também o cafeicultor, como outras, mas não é toda essa margem, porque existe um custo também de alta dos insumos, alta dos combustíveis, né? Alta da mão de obra, que quando o preço também da laranja sobe, o colhedor também, você vai ter que pagar mais, porque se a safra está irregular, você tem que fazer uma colheita seletiva, colher só aquele determinado tipo de fruta, não é, vamos fazer uma colheita limpa-pé. E com isso você vai ter que pagar mais. E isso tudo encarece para o citricultor. Finalizam Realidades das Safras desta terça-feira, dia 25 de março. E lembrando que você também pode participar mandando as imagens da sua lavoura para o nosso WhatsApp, que é o número 19, DDD 99767-0241. O número está aí aparecendo na sua tela. Sempre lembrando de mandar os seus vídeos, as suas fotos, acompanhado do seu nome, também do município de que você está falando e também o estado, para a gente poder identificar você aqui quando formos exibir as suas imagens. Eu me despeço por aqui, já já você fica com a previsão do tempo aqui no Notícias Agrícolas, que é informação agro-relevante e conectada.